Deus continua com a graça de Deus estendida sobre cada um de vocês, meus preciosos irmãos, irmã, onde você estiver. Que o Deus Todo-Poderoso esteja com você, te orientando, te guiando, dando para você equilíbrios. Porque a hora que nós vivemos é uma hora tardia, é a hora difícil, como disse Paulo, dia trabalhosos. Esse é o dia que nós estamos vivendo, dia trabalhoso, dia difícil. Em outro lugar é hora traiçoeira, né? O dia traiçoeiro, dia enganoso. Mas nós temos Deus conosco e Deus está no barco. Essa é a segurança nossa, que Deus está no nosso barco. E o barco que Deus está, a tempestade vem, mas ela fica envergonhada. Porque aquela sonda que se levantou, e Jesus dormindo, e os discípulos lutando, as suas experiências do mar, que eles eram homem do mar, nada valeu. Tem hora que a experiência também falha, tem hora que a nossa força falha, e então aí é a hora de chamar Jesus. E eles chamaram Jesus colocou o pé na popa ali do barco, falou com o mar, não falou com o diabo não. Ele falou com aquele que o diabo estava usando, ele não falou com o diabo. Satanás, sai das ondas, não, ele falou com as ondas, quieto você. Se você ficar quieto, o diabo não pode fazer nada. Não é repreender o diabo, é repreender quem o diabo está usando, não deixar o diabo usar. Você é uma imensidão de água, 75% de água, agora eu vou deixar o diabo alvoroçar vocês. Fica quieto. Você não está vendo que quem está passando aqui é o seu Criador? Você tem coragem de se levantar sobre o teu Criador? Eu fui que te criei, mano. Então quietai. E o mar ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo e se aquietou. E aqueles demônios que estavam agitando o mar ficaram envergonhados. Porque uma da missão de Jesus Cristo é envergonhar Satanás e exaltar você. É mostrar para você que ele está contigo. Em toda circunstância, ele está contigo. E a missão dele é deixar Satanás envergonhado e provar para Satanás que ele não é nada. Que ele não é nada. Ele só faz barulho. Mas quem é que tem comando é ele, é o Senhor Jesus Cristo. E em toda ocasião que Satanás se manifesta, a chegada de Jesus é ponto final para ele. Porque Satanás vai até onde o Senhor Jesus Cristo não chega. Mas quando Jesus chega, ele sabe que o limite dele terminou ali. O limite dele terminou ali. E a gente vê que muitas vezes na caminhada de Jesus, na tentação de Jesus por 40 dias, em outros lugares que Jesus andou, Satanás sempre esteve acompanhando ele, tentando fazer alguma coisa para desequilibrar Jesus. Mas toda investida de Satanás ficou envergonhado. Isso começa lá no céu. Quando ele quis tomar o céu de Deus, ou quis competir com Deus lá no céu, Deus expulsou ele de lá. A partir dali, ele nunca cansa de lutar contra Deus. Mas ele também nunca levou vantagem. Nunca levou vantagem. Deus sempre deixou ele envergonhado. Nós vemos aqui o caso de Jó. Quando o Filho de Deus se reunia, que é o caso teofânico, né? Satanás se coloca no meio. E Deus pergunta para ele, pensa que Deus não ia conhecer ele. Põe no meio dos filhos de Deus que estavam reunidos no céu. Pensava que Deus não ia conhecer ele. Que ele ia ficar ali moitado no meio dos filhos de Deus e Deus não ia conhecer ele. Ora, Deus que criou ele, como Deus não conhece ele? Ele se transforma em anjo de luz, mas Deus conhece ele. Mesmo transformado em anjo de luz. Deus conhece ele. E Deus não dá espaço para ele. E ele sabe disso. Que Deus não dá espaço para ele. Mas dá para você, dá para mim.
Deus para ouvir eu, Deus para ouvir você, mas Deus não para ouvir ele. Ele tentou chamar a atenção de Jesus, ele tentou fazer Jesus parar para conversar com ele e dar atenção para ele. Quando Jesus foi expulsar o gadareno lá de Gadara, Jesus foi expulsar aquele demônio, cerca de 2.000 demônios naquele homem. Aquele homem era um pai de família, aquele homem tinha uma esposa, aquele homem tinha filho, e estava vivendo lá no cemitério, se rasgando tudo, se machucando tudo. É o que a pessoa sem Deus faz. É o que a pessoa endemoniada faz. Se mata a si próprio, se corta a si próprio. Totalmente nu, arranca roupa. Uma das coisas que a pessoa faz é arrancar roupa. Quando Satanás pega ela arranca a roupa. Aí vive nu, andando nu. E todo que passava no cemitério, ele tinha ciúme do cemitério, ciúme do cemitério. Vê que situação, não deixava ninguém passar no cemitério que ela atacava. Ciúme do cemitério, como coisa que o cemitério era dele. Veja bem que caso, onde a pessoa vai parar. Ciúme de coisa que, se você for ver do que ela tem ciúme, ela tem tanto ciúme de um carro velho, ciúme do cachorro, ciúme do gato. Devia se preocupar com Deus, né? Buscar Deus. É o que o gadareno precisava de Deus, porque ele tinha uma família e precisava voltar para a família. O irmão Branham disse que a família dele vivia despejada, porque não tinha como pagar aluguel, a esposa com os filhos. E ele lá, cuidando do cemitério. Tinha um lar para ele cuidar, ele tinha filho para cuidar, mas estava cuidando do cemitério. Cuidando lá do cemitério, com ciúme de quem passava no cemitério. Quem sabe tinha ciúme que alguém ia tirar uma flor do túmulo, ou ia apanhar alguma coisa do túmulo, e ele cuidava do cemitério, com ciúme do cemitério. Aí Jesus, mas Jesus é Jesus, passou aquele mar, junto com seus discípulos, ainda a tempestade tentou impedir, ele repreendeu. Quando o discípulo anda sobre o mar, que ele estava andando sobre o mar, ele estava indo lá. Estava indo lá na terra do gadareno. Aí o mar quis impedir ele chegar lá, mas ele chegou por uma pessoa. Ele passou o mar por uma pessoa. Vê o que Jesus faz por uma pessoa. Ele tirou Felipe de Samaria, num grande avivamento que Felipe está, mandou Felipe lá no caminho da Gaza cuidar do homem só, do inoco. Cuidar de só um homem. E subiu na carruagem do homem, que lia a Bíblia e não entendia, e falou para Felipe: como eu vou entender se ninguém me ensina? Quando Felipe perguntou se ele estava entendendo, ele disse que não estava. Ele falou: sincero, não estou. Sem ninguém para me ensinar, eu não estou. Estou lendo sem entender. Aí suba cá, convidou Felipe para subir com ele. Felipe subiu, instruiu ele, porque ele falou: ele está falando de si mesmo ou de outro, quando ele lia Isaías. Felipe falou: não, estou falando de Jesus. Aí Felipe entra em Jesus, aí ele falou: mas o que impeça de eu ser batizado? Felipe, aí água aí. Felipe desceu, batizou ele, dali para frente foi ele Deus. Felipe voltou para trás. Então eu estou falando por causa de uma pessoa. Felipe foi lá no caminho da Gásia. Por causa de uma pessoa. Jesus passou o mar, enfrentando tempestade, por causa de um pai de família. Chegou lá, aí quando entra o Satanás, quando viu que era ele, falou: nós bem te conhece, nós bem conhecemos que o senhor é. Tu viesse tormentar nós fora de tempo. Porque o tormento mesmo que Satanás ia ter com Jesus era no Calvário. O Calvário foi o tormento de Satanás. O Calvário, ele falou: viesse atormentar nós fora de tempo. Porque aquela ali não era a hora do Calvário. Agora, no Calvário, Satanás foi espremido mesmo por Jesus. Ele quebrou a coluna dele, desarmou ele. Então, Satanás mesmo falou: tu vieste perturbar nós fora de hora, porque sabia que tinha uma hora que Jesus ia quebrar eles. E foi no Calvário que quebrou. Aí ele falou para Jesus, aí quis adorar Jesus. Quis adorar Jesus.
vieram para adorar Jesus. Satanás, querendo adorar Jesus, porque ele já fazia isso no céu. Antes deles cair, ele já fazia isso. E eles quis viver aquela vida que eles viviam antes deles cair. Agora aqui, com o gadareno, Jesus disse, não, agora não. Lá no céu vocês não estavam caídos, vocês podiam me adorar, porque vocês foram criados para isso. Mas vocês caíram, agora que vinham me adorar na situação que você está de demônio? Não, não. Aí ele fala, então, Senhor Jesus, já que vai expulsar nós mesmos, deixa nós entrar nesses porcos. Pediu permissão para Jesus. Ele pediu permissão para entrar no porco. Eles entraram no porco, assim, não foram entrando no porco. Nós vai sair do homem, nós vai entrar no porco. Não falou, deixa nós entrar no porco. Aí Jesus permitiu, falou, pode entrar. Vamos ver se o porco vai aguentar vocês. Entra, você vê o que vai acontecer. Eles entraram nos porcos, o porco se jogou na água, porque o porco falou assim, ó, esse gadareno aí aguenta vocês, mas nós não aguenta não. Nós preferimos morrer do que ser endemoniado. O porco falou. Nós preferimos morrer do que ser endemoniado. E morreram mesmo. E não é verdade, meu irmão que está ouvindo. A gente prefere morrer do que carregar demônio. Eu prefiro que Jesus leve a gente embora do que ser endemoniado. Foi o que o porco fez. Falei, não, nós não vamos carregar demônio, não. Nem morre, mas não carrega. E morreram e não carregaram. O que o gadareno aguentava, o porco não aguentou. O que o gadareno devia fazer, o porco fez. O porco fez. Não aceitar ser endemoniado. Nem que for para morrer. Mas endemoniado não. Nós queremos o Espírito Santo. Amém. Quanto mais cheio do Espírito Santo glória a Deus. Quanto mais cheio do céu, mais glória nós damos a Deus. Mas demoniado, carregar demônio, que nem aquele gadareno carregava cerca de 2.000 demônios. E o que aquele demônio fazia para ele de bom? Ele se cortava, andava nu, longe da família, é o que ele faz. Primeiro, ele leva a pessoa longe da família, abandono de família. Segundo lugar, ele arranca a roupa da pessoa. Terceiro lugar, ele leva a pessoa a se cortar a si mesmo. Quarto lugar, ele leva a pessoa a ter ciúme de cemitério. Ciúme de cemitério. Às vezes tem pessoa que tem ciúme de certas coisas, que é uma vergonha ver ele com ciúme daquela coisa. Não quer que ninguém pega naquilo, não quer que ninguém parte para aquilo. E se você for ver, irmão, não é nada. Nem aquele pai que comprou um carro, e a menininha tão inocente foi lá com a tesoura, riscou o carro do pai, na inocência. Aí falou para o pai, eu risquei teu carro. O pai falou, o que você fez, menina? Pegou a mão da menina, bateu, não faça mais isso. A menina começou a reclamar que estava com dor na mão, levou no médico, o médico falou, tem que amputar a mão dela aqui. Macetou todas as veias, não tem jeito mais do sangue correr na veia da mão da menina, que está todo macetado as veias. Tem que amputar a mão da menina. Aí amputou a mão da menina, a menina chegou em casa com a mão amputada, falou, pai, quando a minha mão crescer, eu não vou mais riscar o carro do pai. Mas quando que essa mão ia crescer? Não ia crescer mais. Ciúme, tanto ciúme do carro, que levou a mão da menina a ser amputada. Tanto ciúme do carro. Tanto ciúme. Então, veja bem, o ciúme de cemitério, irmão. Não queria que ninguém passava no cemitério, não queria que ninguém andava no cemitério. Lá tinha pai de família que tinha enterrado a filha, tinha esposa que tinha enterrado a esposa, queria levar um buquê de rosa lá do túmulo da esposa, ou limpar, né, o túmulo da esposa, o túmulo do marido. Ele não deixava. Já pensa como é que ficou esse cemitério, todo cheio de mato, porque era um demônio é sujeira. Onde tem demônio tem sujeira. Aquele cemitério ficou todo túmulo trincado, mato por todo lado, porque ele não deixava ninguém mexer nos túmulos. Não deixava cuidar dos túmulos dos seus queridos. Ciúme de cemitério. Então aí Jesus chega lá, Jesus acaba com tudo mesmo. Onde ele chega, ele acaba com tudo que está errado. E chegou nele, expulsou aqueles demônios nele. A Bíblia diz que ele sentou no pé de Jesus em perfeito juízo. Depois ele falou para Jesus, vou seguir o Senhor. Jesus falou assim, não, eu já tenho escolhido meus 12. Não,
Está completo o quadro meu. Ou não é 13, é 12. E você volta para o seu, então ele tinha os seus. Volta para os seus, sua família, e conta o que o Senhor fez para ti. Conta o que o Senhor fez para ti. Esse é outro problema, meu irmão. O que Deus faz na nossa vida, nós não conta para ninguém. Deus faz maravilha na nossa vida, mas nós não conta para ninguém. E Deus quer que nós contem, e você seja minha testemunha. Deus quer que você conta para as pessoas o que você era, o que você é hoje. Você vivia no cemitério e ainda era guarda de cemitério. Você era endemoniado, você se cortava tudo, você vivia nu, você não gostava de banhar roupa no corpo. Mas agora você gosta, agora você anda vestido, agora a família que você não cuidava, agora você está cuidando dela. Os filhos que você espancava, agora você ama. Isso que Deus quer, que nós conta o que Ele fez na nossa vida, porque Jesus falou assim, quando acendeu uma lâmpada, ou uma lanterna, que seja, não ponha debaixo da mesa, põe em cima da mesa, onde todo mundo vê. Deus quer que você mostre as maravilhas dele, que é feito da sua vida. Deus não quer que você guarde só para você. Vai, conta para outro, o tão bom o Senhor tem sido contigo, como Ele tem trabalhado na tua vida, como Ele tem livrado você de tantas coisas ruins, e Deus tem sido presente na tua vida, tem te libertado. É isso que Ele liberta você contar o que Ele fez para você. É isso que Ele falou para o gadareno, vai e conta para os seus o que o Senhor tem feito na sua vida. Aí ele passou a ser um testemunho de Deus. Nós tem na Bíblia Sagrada um homem chamado Geazi, ele era companheiro de Eliseu. Geazi se tornou um grande homem de Israel, não como profeta, mas como testemunha. Ele sabia da testemunha que Eliseu fazia. Até o rei mandava chamar ele, para ele falar do que ele viu Eliseu fazer. Ele nunca falou o que ele fazia, porque o que Geazi fazia, ele não tinha jeito de contar. Ele foi lá ressuscitar o filho da viúva Naim, da viúva da Sunamita, não ressuscitou, põe o cajado em cima do menino, nada aconteceu, precisou Eliseu ir lá para ressuscitar, é fracasso. Ele depois pegou a veste de Naamã, que não era para pegar, mentiu, dizendo que Naamã precisava, que Eliseu chegou 2 homens da montanha, precisavam de veste, era mentira. Naamã deu para ele 2 vestes, deu prata para ele, deu 2 homens para ajudar ele a carregar, era tudo mentira dele. Ele chegou em casa, Eliseu falou, foi atrás de Naamã, não foi? Falou, eu fui. E essa não era a ocasião de você ir atrás dele, e você foi. Por isso que a lepra que estava nele está em você agora. E no mesmo tempo ele ficou leproso, ficou branco como a neve. E Eliseu falou, mas a sua descendência também está envolvida nessa lepra. Porque você foi atrás de coisa que não era para ir atrás. Você viu que eu rejeitei? Por que você não rejeitou também? Se eu rejeitei, porque tinha coisa errada, porque você tem que acatar aquilo que eu rejeitei. Olha o que acontece com você, é isso aí, está leproso. Então ele não tinha, Geazi não tinha nada para falar dele. Tudo que ele ia falar dele era fracasso. Uma vez ele levantou de madrugada e viu o exército da Síria, falou, homem de Deus, morremos. Por quê? Porque o exército da Síria rodeou a casa. E Eliseu orou, falou, Senhor, abre o olho dele para ele ver o teu exército. E Deus abriu o olho de Geazi, porque então ele era cego, coisa espiritual, ele era cego. Ele só via coisa natural, mas espiritual ele era cego. Aí Deus abriu o olho dele, ele viu o exército de Deus, que era maior do que o exército da Síria. Então Geazi não tinha nada para falar dele. Todas as coisas que ele ia falar dele era só fracasso. Era só fracasso. Mas ele tinha de Eliseu. Ele não falava dele, mas falava de Eliseu. Mas para falar as coisas de Eliseu, ele era profissional. Ele era bem prático mesmo para falar as coisas de Eliseu. E chegou, foi ele que falou para Eliseu que a Sunamita tinha ido embora, 7 anos ficou fora de Israel, agora tinha voltado, estava reclamando a terra, e o rei não queria devolver a terra para ela,
porque ela ficou 7 anos fora da terra, sunamita. Aí ele falou: rei, ela ficou porque o profeta mandou ela ficar. Foi Eliseu que mandou ela ficar. Ela voltou agora porque o tempo que Eliseu mandou ela ficar fora da terra cumpriu. Aí o rei falou: então é essa mulher aí, é a mulher que você fala que ela fez um quartinho para vocês, que ela não tinha filho, ela recebeu o filho, depois o filho morreu, aí Eliseu deitou em cima e o filho ressuscitou. É essa daí? É essa daí. Aí o rei falou: então toda a sua terra será devolvida por você e todo o lucro dos 7 anos que você ficou fora será devolvida para você. Mas quem é que levou essa mulher a ser reconhecida? Quem é que levou essa mulher a voltar a receber a terra de volta, todo o lucro? Geazi, o leproso, que ele ficou leproso. Ele mesmo ficando leproso, mesmo ele tendo esses fracassos, mas ele tinha uma coisa: o que Eliseu fez, ele tinha tudo guardado. E ele falava abertamente, sem vergonha nenhuma, do que Deus tinha feito na vida de Eliseu. Às vezes, irmão, nós mesmos não tem nada nosso para falar. Às vezes nós mesmos, se for falar de nós não tem muita coisa para falar de Deus. Embora que Deus tenha feito muito na nossa vida, mas às vezes nós não nota, nós não vê, nós não percebe. Às vezes nós fica sem falar nada, porque nós não vê tanta maravilha que Deus fez na nossa vida. Mas nós sabemos que tem alguém que Deus fez tanta coisa na sua vida. Nós podemos falar de Abraão, nós podemos falar de Isaac, nós podemos falar de Jesus, o que Deus fez na vida de Jesus, que é uma riqueza maior do que você falar do que Deus fez na vida de Jesus. Se quer uma coisa maior do que falar do que Deus fez na vida de Jesus, às vezes é até bom que nós não falamos muito de nós, é melhor nós falar um pouco do outro, que é o caso de Eliseu, de Geazi, que ele não falava dele porque era só fracasso, mas ele falava de Eliseu que era só sucesso. Se ele era um fracasso, Eliseu era um sucesso. Então ele não falava dele, mas ele falava de Eliseu, porque Eliseu foi um sucesso na mão de Deus. Até o osso dele ressuscitou o morto. Depois de morto, ainda o osso dele tinha o poder da ressurreição e ressuscitou o morto. Então Geazi era chamado até pelo rei. Quando o rei chama uma pessoa, porque a pessoa tem coisa boa para falar. E o rei chamava ele para contar o que ele viu Deus fazer na vida de Eliseu. O que ele viu Deus fazer na vida de Eliseu. Então, irmão, o que eu quero chegar nessa conclusão aqui, terminando aqui, eu queria ainda dar um toquinho de Satanás se ponhando no meio dos filhos de Deus, como eu comecei. E Deus descobriu ele. E Deus falou: o que você faz aqui? Porque lá não era lugar dele, senão Deus não faz essa pergunta: o que você faz aqui? Aí andar, rodear a terra e passear por ela. O que queria dizer para Deus? Para Deus, a terra é um jardim. A terra é um jardim e eu andando sobre ela, rodeando a terra e passeando sobre ela. Aí Deus belisca ele. Aí Deus dá um toque nele. Você tem observado o meu servo Jó? Você tem observado ele, já que você está andando na terra, passeando na terra? Você me observou, meu servo Jó? Eu observei. Fiel, né? Sincero, né? Desvia do mal, não é? Satanás não gosta de elogio. O que quer deixar Satanás bravo? Elogia a pessoa. Se quer deixar Satanás bravo, elogia a sua igreja. Elogia seu pastor. Elogia seus irmãos. Você deixa Satanás bravo. Ele quer que você fale mal. Ele quer que você critica. Ele quer que você mostre defeito. Aí ele fica alegre com você. Mas começa a elogiar o irmão, você vê como é que Satanás fica revoltado. Se é uma coisa que revolta ele, é elogio. E Deus começou a elogiar Jó. E Deus começou a falar que Jó não tinha igual ele na terra. E isso aí não deixou Satanás nada contra ele, porque ele foi derramado. Caiu na terra, segundo ele falou que ele ia desnortear a terra, transformar a terra num não é satânico. Foi o que ele fez.
e ele ia, falou com Deus, nós vamos guerrear lá embaixo, e eu aqui não tive vantagem que no céu, mas na terra vou ter. E Jesus veio no Calvário e provou para ele que nem no céu e nem na terra ele tem sucesso. Não tem sucesso nem no céu nem na terra, porque o céu é de Deus, a terra é dos seus filhos. Então, nem um lugar nem no outro, no Calvário, Deus provou para ele. Nem aqui. Nem aqui. O seu lugar é no inferno. Lá é o seu lugar. Mas no céu e a terra não é o seu lugar. Ele expulsou do céu e ele venceu Satanás na terra. Agora só falta ele expulsar Satanás da terra, mas já está condenado. Já está condenado e um dia desse será expulsado da terra, como ele foi expulsado do céu. Aí haverá uma nova terra e um novo céu. Nessa nova terra, nesse novo céu, Satanás nem sequer pisará lá. Você sabe qual é que foi o erro, irmão? O erro começa lá em Adão. Quando a Eva deu ouvido para a serpente, foi introduzido Caim na terra. Quem inaugurou a terra foi Caim. Como filho nascido de mulher foi Caim. Olha quem inaugura a terra, Caim. E quem, o primogênito da terra, nascido de mulher, foi Caim. Como ele era primogênito, ele deu lugar para Satanás redar, porque a primogenitura pertencia ao filho do diabo, que era Caim. Porque a Bíblia fala que Caim era do maligno. Agora, quando Noé saiu da arca, em vez da pomba inaugurar a terra, ele põe o corvo. Noé soltou o corvo, foi o primeiro ser a pisar na terra depois do dilúvio, foi um corvo. Devia ser a pomba, que aponta para o Espírito Santo, mas ele soltou um corvo que aponta para o diabo. Tanto Adão como Noé, os dois, ponham para inaugurar a terra, o primeiro a pisar na terra, dois seres, Caim e o corvo. Mas agora que veio Jesus, que ele vai trazer uma nova terra, um novo céu, o primeiro de punhar o pé nessa terra nova é o Senhor Jesus Cristo. E nós viemos atrás dele, caminhando como veio atrás do seu pastor. Que Deus te abençoe e que Deus dá para vocês uma boa tarde. E para de guardar cemitério, para de ser guarda de cemitério, guardar esse mundo é cemitério. Ter ciúme desse mundo, guardar esse mundo, ciúme de time de futebol, irmão, ciúme de time de futebol, é ciúme de cemitério, ciúme dessa música, essas músicas que traz depressão. Porque essa música sertaneja é tudo música de depressão. Quem ouve ela fica com depressão, porque quem canta está cheio. E a música própria de depressão é de quem abandonou, de quem foi embora. Larga a mão de ter ciúme dessas coisas. Larga a mão de ter ciúme dessas coisas. Você pega a Bíblia, ponha seu coração na Bíblia, ponha seu amor na Bíblia, guarda a Bíblia. Seja um guardião da Bíblia, como disse Paulo. Nós fomos postos para a defesa do Evangelho, disse Paulo. Nós fomos postos para a defesa do Evangelho. É isso sim, defender a Bíblia, guardar a Bíblia, não deixar ninguém torcer ela, não deixar ninguém pôr a doutrina errada nela, tirar pedaço da Bíblia. Vamos guardar a Bíblia, aí nós seremos um bom guarda, como nem Noé. Deus colocou Noé como governante, colocou Noé como lavrador e colocou Noé como guarda do jardim. Aí sim, guarda da Bíblia. Vamos guardar a Bíblia, ser zeloso pela Bíblia, que é onde fala para a nossa vida eterna, onde tem, como disse Paulo, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é a salvação de todo ser. Não me envergonho do Evangelho, disse Paulo, eu não me envergonho, porque ele é a salvação. Então, vamos ser guarda, mas guardar o que é bom, guardar o lar, guardar a sua fé. Como Paulo disse, eu guardei a fé, venci a carreira e guardei a fé. Guardar a fé! Agora, guardar o cemitério? Ter ciúme de cemitério, ciúme desse mundo aí. Ter ciúme desse mundo. Ter ciúme desse mundo político. Ter ciúme disso aí. Brigar por causa disso. Se cortar por causa disso. Não, nós tem coisa melhor. E a coisa melhor é Jesus, é o céu. Que Deus te abençoe. Bom, para a pergunta da tarde. Então, começando com o irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: o que significa as 2.300 tardes e manhã, pastor? Em Daniel 8,14. Obrigado, que Deus ricamente abençoe. Irmão, se eu for falar o que significa, é eu falando. Agora, se tivesse assim, cadê uma palavra do irmão Brana,
nesse assunto, aí eu pegaria mais confiança de falar. Quanta tarde é, Zé? É 2.300. 2.300 da tarde de manhã, né? A Testemunha de Jeová, que não era a Testemunha de Jeová, era a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no ano de 1914, pegando essa 2.300 da tarde de manhã aí, baseado nisso aí, eles falaram que vencia em 1914. Eles contaram na conta dele, na matemática dele, fizeram a soma e diz que a 2.300 da manhã terminava no ano de 1914. Aí eles foram no monte esperar Jesus, a Igreja Adventista. Jesus não veio. Jesus não veio, descer do monte envergonhado. Aí eles jogaram a doutrina, eles passaram a doutrina que Jesus tinha ainda mais 144 mil para ele colocar no aprisco, que faltava uma ovelha. Que Jesus disse: eu tenho um rebanho que a mim pertence, eu tenho ainda ovelha que não pertence a esse rebanho, mas a mim pertence buscá-la. Aí ele falou assim que isso aconteceu no ano de 1914, que ali encerrava 2.300 tarde e manhã. Aí que surgiu da Adventista, saiu um ramo chamado Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová nasceu ali, 1914, porque eles foram esperar Cristo e Cristo não veio, então o Testemunha de Jeová falou assim: não, ainda falta 144 mil, e nós vamos em busca dos 144 mil. Então, meu irmão, para a gente firmar uma data nisso aí, falar isso aí vai acontecer tal, já aconteceu, vai acontecer, a gente tem que ter muita revelação do Senhor, muita certeza, porque essas coisas não é brincadeira. A Bíblia não é brincadeira, a Bíblia trata com alma, e se a gente fazer uma alma se perder, a gente é responsável por ela, Então, irmão, eu faço silêncio nessa 2.300 da manhã, eu faço silêncio, eu não falo nada disso aí, enquanto eu não tiver uma certeza quando é que cumpre isso daí, se já cumpriu, se vai cumprir. Vamos para a próxima pergunta agora, ainda do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: as crianças que morreram ressuscitarão no arrebatamento, pastor? Olha, se ela foi, no arrebatamento, porque tem duas ressurreições, irmão. Tem a ressurreição dos santos, né? E tem a ressurreição para o juízo, trono branco. Tem duas ressurreições. E diz a Bíblia: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque esse não verá a segunda morte. Está falando da segunda morte espiritual, que é lá no trono branco. Agora, veja bem, irmão, como é que é a mesma pergunta? As crianças não. Quando as crianças que morreram ressuscitarão no arrebatamento? Se ela for eleita, sim. Se ela não for, ela entra no trono branco. Porque tem dois lugares para entrar: o arrebatamento na primeira ressurreição, e na segunda ressurreição, que é do julgamento, milhões de pessoas entrarão no céu, no trono branco. Milhões de pessoas entrarão no trono branco. Quando tudo for julgado, então Deus sabe, Deus julga a causa. Deus, para julgar, irmão, ele vai lá no vô. Ele vê o que o vô fez, que o pai fez, que o bisavô fez, para aquela pessoa fazer. Porque nós carrega a maldição de família. Nós carrega o que a família fez lá atrás. Jesus disse: visitarei a maldade do pai no filho, que é a terceira e quarta geração. A gente não quer certas coisas e está na vida da gente, mas é herança de pai, herança de vô. Então Deus sabe disso. Até eu estava conversando com um juiz de direito aqui da cidade de Varginha, chamado Donizete. Eu falei para ele: doutor, quando o senhor julga um rapaz, como que o senhor julga? Primeiro eu vou ver quem é o pai dele, vou ver quem é o avô dele, vou ver quem é o avô dele, para depois eu julgar ele. Então o julgamento de Deus pega lá atrás para chegar ele na pessoa. Às vezes ele vê que a pessoa fez tanta coisa ruim, mas ele não teve culpa. Foi deixado uma carga do seu pai para ele, e ele não conseguiu se livrar. Porque Paulo disse: a fé que está em você, Timóteo, é da sua avó. A fé que estava em Timóteo era da avó dele. Passou para a mãe e saiu em Timóteo.
Assim também é o mal. O mal que está na pessoa vem no neto e vem para o bisneto. Então Deus julga as causas, Deus não julga direto a pessoa. Ele julga da onde a pessoa veio, o que aconteceu na vida dessa família, para depois ele chegar na pessoa. Ele começa lá no bisavô, para depois chegar na pessoa. E vai entrar muitas pessoas no trono branco, muitas pessoas, que ela não viveu uma vida cristã que devia viver, por causa da família que ela nasceu, que não ajudou ela. Mas ela tentou, ela lutou de todas as maneiras. Se ela viesse de uma família já, o avô era cristão, a mãe era cristão, o pai era cristão, ela tem outra vida. Ela tem outra vida. Ela ia entrar. Até que lá no deserto, quando ficaram 40 anos, os pais não entrou. Os pais não entrou, os avós não entrou. Não entraram. Quem entrou foi o filho que nasceu no deserto, que cresceu no deserto, depois dos 20 anos. E Caleb e Josué foi o único dos dois que saiu do Egito, já depois dos 20 anos, que tinha 40 anos, e entrou. Mas o resto todo morreu no deserto. Todo morreu no deserto. Por que eles morreram no deserto? Porque eles não conseguiram sair das tradições dos seus pais, que nasceu no Egito, morreu no Egito, escravo, comendo de graça. E eles falaram, nós também queremos voltar no Egito. Mas o que vocês querem fazer no Egito? Vocês são escravos lá? Nós é escravo, mas lá tem comida boa. Eles não conseguiram se livrar da comida. O trabalho escravo, o problema do trabalho escravo é comida. Comendo bem, não importa. Porque o apóstolo Paulo diz, o seu Deus é o ventre. Dando boa comida, não importa que trabalho que é escravo. O que quer comer. Então Israel queria comida. Ele não queria Deus, ele queria comida. E Faraó dava. Por quê? Porque os pais foram criados assim. Agora, aquele que nasceu no deserto, eles não viram a panelada de carne do Faraó. Então eles entraram em Canaã. Eles não tiveram dificuldade para Josué colocar eles em Canaã. Mas os pais tiveram que morrer todos, menos Caleb e Josué. Então, irmão, as crianças, se ela é eleita, ela é arrebatada. Agora, se ela não é eleita, ela entra no trono branco. Ela entra porque ela é inocente, ela não fez pecado nenhum. Ela morreu na inocência. Mas ela entra no trono branco. Vamos para a última pergunta da tarde, do irmão Israel da Costa. Ele pergunta, as crianças de até 7 anos, elas têm salvação? E se sim, elas vão ao arrebatamento? Ouvi um irmão falar sobre isso há um tempo atrás, pastor. Ó, irmão, como eu disse, se ela é eleita, ela é arrebatada. Porque os eleitos fazem parte do corpo de Cristo, é membro. Jesus não vai acrescentar um dedo a mais. Ele não vai ter 6 dedos na mão. Jesus não vai acrescentar e nem tirar. O que ele predestinou para ser arrebatado, é tudo contado, já está tudo contado às pessoas. Porque é membro do corpo dele, ele vai levar o seu corpo embora. Ele vai levar o seu corpo. E não vai ter um membro a mais, senão ele é defeituoso. E não vai fartar um, senão também ele é defeituoso. Então, essa criança de 7 anos que morreu, ela é inocente, ela entra no trono branco. No trono branco ela entra. Se ela não é eleita, se ela não faz parte do corpo, ela entra no trono branco. Cadê Noé? Noé também era virginécia. Noé entrou em Enoque, foi arrebatado, Enoque é a noiva. E Noé depois entrou através da arca. Através da arca, Noé entrou. Então, agora também não tem idade, irmão. Um fala 7 anos, outro fala 12. Mas eu não vi ainda na mensagem o irmão Bueno falando qual é que é o ano da responsabilidade. Até o ano da criança é inocente. Se é até 7 anos, se é que é 12. A gente não tem uma Bíblia, não tem uma mensagem que fala a idade que a pessoa é inocente. Até que a idade que ela está na inocência. Se é 7 anos ou se é 12 anos. E eu não achei uma mensagem ainda assim que deixa as coisas claras. Até 7 anos é o ano que a criança é inocente. Depois de 7 anos ela não é inocente mais. Conhece o bem e o mal. Eu não sei se é 7 anos ou 12 anos. Eu não tenho uma mensagem que mostra a idade. Até eu tenho lutado para encontrar. Mas eu não tenho uma mensagem. Numa mensagem você encontra Joá com 7 anos sendo rei. Está na Bíblia. Joá com 7 anos foi rei. João Batista com 9 anos foi levado para o deserto. Foi levado para o deserto para ficar no deserto, com 9 anos. Jesus com 12 anos, ele respondia as perguntas e fazia as perguntas para os doutores lá no templo. Então a gente não sabe se é 7, se é 9, se é 12. Mas tem uma idade aí que a pessoa sai da inocência e entra na responsabilidade.
Aí é quando ele tem que decidir, porque a inocência, Deus já não tem mais inocência nele, já que sabe certo ou errado. Agora não sei qual é que é a idade que é, se é 7, se é 9, se é 12. E eu estou procurando uma mensagem que me ajuda, porque a gente também não pode ir pelo pensamento nosso. Deus também nem quer, né? Nem quer que nós trabalhemos com o nosso pensamento, nossa opinião. E eu acho, e eu penso, isso para Deus não vale nada. Então nós temos que ficar com assim diz o Senhor. Amém. Vamos para os pedidos de oração então da tarde. Começando com João William, pede oração a seu favor e a sua família. Rivelino de Oliveira, pede mais do Espírito Santo em sua vida. Benedita Nitz, pede oração a seu favor e também a sua família. William Pinheiro, pede oração à sua família e ao seu lar. O irmão Marcos Geraldo, pede oração por soluções de problemas. A irmã Adriana Bates, pede oração ao seu favor e à sua família. O irmão Oliveira Marcelo, pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração também ao seu pastor Verbo Cordeiro e à sua família. E ao irmão Fabrício, que está com câncer. E a irmã Dulce, pede oração à sua família. Vamos orar, mas nós sabemos que Deus ouve a nossa oração, porque foi Ele que falou para nós pedir. Se nós pedisse, Ele respondia. Se nós buscasse, Ele deixava ser achado por nós. E se nós batesse, Ele abrisse a porta para nós. Foi Ele que mandou. Falou para nós orar sem cessar. Então vamos orar, porque a nossa oração, ela chega na presença de Deus pelo sangue de Cristo. E quem leva a nossa oração lá é o Espírito Santo. Está lá em Romanos 8. O Espírito Santo, com gemido e inexprimível, intercede por nós, porque não sabemos orar nem como pedir. Então o Espírito Santo é que pega a nossa oração e leva. Porque não sabemos orar nem como pedir. Romanos 8. O Espírito Santo, com gemido inexprimível, Ele intercede por nós, pela nossa oração, porque não sabemos orar e nem como pedir. São Tiago também fala isso. Vocês pedem mal. Não recebem porque não pedem. E se pede mal. Pede para gastar nos vossos prazeres. Porque tem pessoa que quer saúde para jogar bola. Tem pessoa que quer saúde para ir na praia. E não quer saúde para ir na igreja. Tem pessoa que quer ganhar bem, quer ter um bom salário, mas para fazer churrasco. Não é para ajudar a obra. Então pede mal. São Tiago diz, pede e não recebe, porque pede mal. Pede para gastar nos seus prazeres. E Deus sabe no que nós vai gastar, o que Ele dá, e Ele passa a ser cúmplice do pecado. Sabendo que nós vai gastar mal, Ele dá, Ele já é cúmplice também. Então você sabe que uma criança vai pegar uma faca para se cortar, você dá a faca. É a mesma coisa de Deus. Então nós vai pedir, e o que Deus vai dar, se é saúde, eu faço pergunta, para que você vai usar a sua saúde? Aonde você quer pôr a sua saúde? Você vai usar para a obra de Deus? Você quer um emprego, que Deus abra um emprego para você, mas o que você vai fazer com o seu pagamento? O que você vai fazer? Você quer que Deus aumente o seu salário? Ele aumenta. Mas se Deus aumentar o seu salário, você quer que ele aumente para você ficar viajando para baixo e para cima? Conhecendo o país? Que não é nada errado também conhecer, desde quando você não deixa a obra de Deus para trás. Então tem que saber, vão pedir? Vou. Deus vai dar? Vai. Mas o que você vai fazer com o que Deus dá? Porque se Deus dá uma coisa para você usa errado, você vai ter que acertar a conta com Ele. Se Ele dá um dom para você usa para cantar a música do mundo, e o dom Deus deu, todos esses artistas têm dom de Deus, é para cantar hino. Eles estão comprando fazenda com os dons de Deus. Mas o trono branco está aí na frente. O trono branco está aí na frente. Eles vão todo joelho vai confessar que Jesus é Deus, e todos os joelhos se dobrarão perante Ele, não vai escapar um. E Deus vai perguntar, eu dei um dom para você cantar, e o que você fez com o seu dom? Você só cantou música mundana e só juntou dinheiro lá na terra e não fez nada para a minha obra. Minha obra em carência e não fez nada para a minha obra. Tem tudo isso daí. Pedir, receberei. Mas nós temos que ter discernimento em que nós vamos gastar a nossa saúde e gastar o nosso dinheiro. Porque Deus pede conta de cada centavo que nós dá. Deus pede conta. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, sabemos que tem irmão que está com câncer, a família provavelmente está sofrendo junto, porque a família sofre quando tem um doente dentro de casa,
Às vezes sofre mais do que o doente. Sim. Então, Senhor Deus, liberta esse irmão desse Tem câncer. misericórdia, papai. Senhor Jesus, repreenda esse câncer. Vai repreender. Para esse irmão voltar para o lar, ser a alegria do lar. Oh, O irmão que está sem emprego, dá um emprego para ele, para seus Sim, pão de cada dia amém. para casa. O Senhor tem a chave, Jesus. O Senhor pode abrir as portas. A porta do emprego, a porta da saúde. Conquista a porta do inimigo e ponha teu filho em liberdade, Senhor. Se alguém está em dúvida, esclarece. Se alguém está fraco, faça ele ser forte. Se alguém está sem o Espírito Santo, com o Senhor, com a tua mão forte, ponha ele dentro de ti, como Noé colocou a sua família dentro da arca, ali estava seguro. A segurança é quando nós entra em ti. Coloca os seus filhos dentro de ti, Senhor, aonde o inimigo, o vingador de sangue, não pode entrar, na cidade de refúgio. E com o Senhor Jesus é essa cidade. Oh Deus, coloca os teus filhos dentro de ti. Aí há segurança, Senhor. Aí há um bom sono, aí há um bom almoço, aí uma boa janta, porque o inimigo não pode atrapalhar, porque ele está proibido entrar. Então, Senhor Deus, eu coloco pela tua graça cada filho sobre os teus cuidados, como grande águia que o Senhor é. O Senhor sabe cuidar da tua águiazinha. E nós somos a tua águiazinha. Cuida de nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.